Oi, gente, tudo bom? Bom, hoje a gente vai conversar sobre A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Eu não tenho um livro físico, eu li ele aqui em e-book, mas tem a capinha pra vocês verem. Tá dando reflexo aí? Não, deu pra ver. Então, aconteceu uma coisa muito boa comigo com respeito a esse livro aqui. Na verdade, uma coisa boa e uma coisa ruim, tá? Eu vou começar com uma coisa boa, deixar a ruim pra depois. A parte boa é que eu gosto de pegar um livro sem saber nada sobre ele. Não leio a parte de trás, não leio a orelha, se eu não tiver nenhuma informação, melhor ainda, porque eu não crio muitas expectativas. E eu peguei esse livro sem essas expectativas, zerada na história. Essa parte foi muito boa. Mas aí, pra vocês entenderem bem por que foi boa, eu acho que eu vou ter que juntar a parte ruim também, mas aí eu vou deixar isso mais pro final. Bom, vamos à história então, né? A Redoma de Vidro é sobre uma moça de 19 anos chamada Esther. Ela é uma moça brilhante, muito inteligente, super bem sucedida, desde o colégio até a faculdade onde ela tá agora. E por causa desse brilhantismo todo aí, ela sempre conquista muitas coisas boas, estágios, prêmios, bolsas de estudo. E nesse momento que a gente começa a Redoma de Vidro, ela tá em Nova York fazendo um estágio, um trabalho temporário de férias de um mês. E ela tá trabalhando para uma revista, ela conseguiu um estágio numa revista muito importante, uma revista voltada para o público feminino, de moda, estilo, comportamento, enfim, essas revistas que a gente tem hoje em dia também. A Esther tá lá com mais 11 moças que também conseguiram esse estágio, cada uma tem a sua área na revista e a área da Esther é mais de produção textual, porque ela gosta muito de escrever, de poesias, enfim. E aí todas elas estão vivendo a vida dos sonhos de qualquer menina, né? Elas têm tudo pago pela revista, estão todas hospedadas num hotel, elas ganham presentes, brindes, ganham roupas, elas participam de desfiles importantes, de jantares chiques. A Esther, por causa do trabalho mais voltado para o texto, ela conhece autores e conhece escritores e pessoas importantes. Só que com o passar do tempo no livro a gente percebe o quê? Que ela tá ficando de saco cheio. Na verdade, esse processo todo já tá sendo, essa vida badalada toda em Nova York já não tá dando mais pra ela, já não tá preenchendo. Ela tá rodeada de amigos, de pessoas, de tudo que toda menina sonha, mas ela se sente vazia, ela tá insatisfeita e ela já começa a mostrar intolerante assim com algumas coisas e ela até meio que dá uma debochada, tipo, ai, mais um passeio de helicóptero. Sabe? Ela tá cansando daquilo ali. Por causa dessa insatisfação, ela começa a deixar o trabalho meio que de lado, assim, começa a sair para outros eventos, outras festas, já não tá dando mais tanto valor para aquilo ali. Até que um dia a editora da revista chefe chama ela para uma conversa e meio que insinua que percebeu aquilo ali e dá uma pressionada nela. Tu já sabe o que tu quer fazer do teu futuro, o que tu vai fazer da tua vida? E aí ela começa num processo de dúvida. Não sei se eu quero escrever poesia, não sei se eu quero ser editora de revista. E o que acontece com a Esther é que ela percebe nessa conversa que ela própria não sabe o que ela quer fazer da vida. E aí ela é muito sincera com a chefe, ela diz, eu não sei. E aí a chefe insiste com ela, mas olha, se tu quer trabalhar de editora numa revista, tu precisa saber ler idiomas, tu precisa aprender idiomas, saber ler alemão, francês, até russo, precisa te dedicar. E aí ela meio que se sente pressionada naquilo ali e acaba prometendo que ela vai se inscrever num curso nas férias e que ela vai estudar, não sei o quê, mas ela mesma sabe que ela não vai conseguir cumprir aquilo ali. A partir dessa conversa com a chefe, ela começa a meio que cair na real a respeito do futuro dela e ela começa a ficar ansiosa, começa a ficar agoniada e sufocada porque ela sabe que ela não vai conseguir suprir aquelas expectativas. E aquilo vai sufocando ela de uma forma que quando o estágio dela em Nova York termina, ela meio que dá a louca e joga todas as roupas pela janela do prédio, assim, ela joga todas mesmo, que ela precisa pedir uma roupa emprestada para poder voltar para casa. E voltando para casa, ela sofre um outro baque. Ainda no carro, com a mãe voltando para casa, a mãe diz o seguinte, olha, aquele curso lá que tu te inscreveu para as férias, tu não foi aceita não. Ela tinha se inscrito num curso de escrita que ela queria muito, um curso muito importante com alguém muito importante, e ela não foi aceita. Ou seja, primeira pressão pelo futuro, depois a rejeição de não ter sido aceita num curso que ela queria muito. E uma coisa que ela acabou descobrindo que ia acontecer com ela, o quê?
sem trabalho, sem curso, sem mais estágio, ela seria obrigada a passar as férias, o restante das férias em casa com a mãe, coisa que ela não estava mais acostumada. E a relação dela com a mãe era conturbada. Então juntou a pressão, a rejeição do curso, mais a convivência com a mãe. E a gente começa a acompanhar a partir daí a Esther entrando numa crise tão grande, entrando em parafuso e um processo de início de depressão. Mas aí acontece uma coisa muito interessante que eu percebi nesse livro, que foi que as coisas não começam grandes, elas começam pequenas, começaram muito pequenas na vida da Esther. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, foi indo gradativo, foi crescendo, até que de repente virou um monstro. E esse monstro na vida dela foi o quê? Ela parou de comer, ela já não dormia mais, ela passava noites em claro, não conseguia mais dormir, ela não tomava mais banho, ela não trocava de roupa. Lembra que no hotel ela jogou todas as roupas dela pela janela? Então ela ainda estava com aquela roupa emprestada de lá, ela não trocava mais, ela não tinha vontade. E duas coisas que ela gostava muito era ler, que ela não conseguia mais porque ela olhava e as letras começavam a se embaralhar na mente dela. E escrever, que era uma coisa que ela gostava muito, ela também não estava mais conseguindo. Porque ela escrevia e depois ela olhava para a própria caligrafia e ela achava feia. Ela não suportava. Tamanha paranoia que se criou na cabeça dela. E a depressão, a ansiedade, a crise se tornou tão grande, tão profunda, que ela começou a pensar em se matar. Só que, como eu falei, não foi uma coisa que aconteceu de repente. Foi indo, sabe? E quando eu cheguei nessa parte que ela realmente começou a pensar em se matar, eu parei e eu pensei assim, ué, mas como é que eu cheguei nisso? Eu cheguei a voltar algumas páginas porque eu pensei que eu tinha deixado alguma informação pelo caminho. Mas não, era aquilo ali mesmo. Foi tão sutil, foi tão natural, parecia um estresse, parecia um cansaço, parecia que só encheu o saco. Mas foi uma depressão que ela chegou ao ponto de querer tirar a própria vida. Só que ela tá em crise, mas ao mesmo tempo ela é muito racional e ela mesma decide procurar um psiquiatra. Só que esse psiquiatra não consegue ajudar. E aí o que acontece? Ela começa, como eu falei pra vocês, a flertar, a namorar com o suicídio. E eu falo isso porque é realmente isso que passa no livro. É como se ela estivesse calculando o risco. E aí ela pensa o seguinte: eu preciso de uma viga muito forte para poder me pendurar. Eu preciso de uma quantidade certa de comprimidos para fazer efeito. Eu preciso de tempo, porque se eu me cortar aqui agora, pode ser que não dê tempo de meu sangue sair todo e alguém chegar. E aí ela fazia testes, ela se cortava na perna para ver como é que funcionava. E ela começava a pensar sobre isso, mas de uma forma tão natural que para mim foi chocante. A sensação que eu tinha lendo era o seguinte, era que ela estava vivendo como se fosse no econômico, assim, num modo automático, mas ao mesmo tempo ela estava muito lúcida de tudo que estava acontecendo. Tanto é que chegou um momento que ela cogitou se tornar católica, porque ela sabia da posição dos cristãos com respeito ao suicídio. E aí eu marquei um trecho que ela falou sobre isso, olha só, ela diz: eu andava pensando em virar católica. Eu sabia que os católicos consideravam matar a si mesmo um pecado terrível. Se era assim, talvez eles conseguissem me convencer a não fazer isso. Isso pra mim foi chocante. Tem um outro trecho aqui também que mostra como ela estava consciente de tudo isso. Ela fala: eu teria que enganar o meu corpo com o resto de consciência que ainda tinha, ou ficaria presa naquela cela estúpida por mais 50 anos sem consciência alguma. Ela falou isso aqui porque chegou um determinado momento que, de tanto ela tentar pensar sobre suicídio, ela realmente tentou de fato. Ela teve uma overdose, se entupiu de comprimidos, ela acabou sendo socorrida e foi levada para um hospital psiquiátrico, acabou internada. E lá ela começou as terapias de eletrochoque. A partir daí, a gente segue no livro, nessa narrativa da Sylvia Plath, na tentativa da Esther de se recuperar, de sair dessa clínica, de voltar para a vida normal, de voltar para a faculdade. Só que essa não é uma narrativa linear. A gente volta em alguns outros momentos com as memórias da Esther, porque ela está buscando alguma coisa que justifique o que ela está passando no momento. Então a gente acompanha ela lembrando dos relacionamentos conturbados que ela tem em família, com os homens. Ela tem uma relação assim meio obsessiva com a questão da pureza, da virgindade. Ela acha muito importante que ela preserve aquilo, mas ao mesmo tempo ela acha que não vale de nada
essa relação que ela tem com essa questão da pureza, a gente consegue ver no livro também a respeito do que ela fala sobre banhos. Enquanto ela tá em Nova York, quando ela passa por algumas situações assim que ela não gosta, ela sempre quer voltar a tomar um banho de banheira, se limpar, se livrar de tudo aquilo ali. E num determinado momento ela fala o seguinte: deve haver um bocado de coisas que um banho quente não cura, mas não conheço muitas delas. E aí ela faz o contraponto total contrário disso quando ela começa a entrar em crise, que uma das primeiras coisas que ela faz é parar de tomar banho, é parar de trocar de roupa. Ela enfatiza que ela não lavava mais o cabelo fazia dias. Mas uma coisa que fica muito claro desde o começo é o quanto ela se cobra, a autocobrança, uma necessidade de autoafirmação e o perfeccionismo que ela busca sempre e como ela não conseguiu lidar com a rejeição. E ela tem essa necessidade de autoafirmação porque tem um determinado momento aqui quando ela volta para casa em que ela pensa: vou escrever um romance. E olha só o que ela fala sobre isso. Então eu decidi que passaria o verão escrevendo um romance. Aquilo colocaria várias pessoas em seus devidos lugares. Ou seja, ela sabia do potencial, mas ela não aceitava que ela pudesse ser rejeitada em alguma área. Então ela se cobrava tanto que nem ela suportou. E a grande preocupação da Esther era a redoma de vidro. E aí sobre isso ela diz o seguinte: como eu poderia saber se um dia na faculdade, na Europa, em algum lugar, em qualquer lugar, a redoma de vidro não desceria novamente sobre mim, com as suas distorções sufocantes? A impressão que a gente tem é que existem duas versões da Esther. Uma dela presa dentro dessa redoma de vidro, sufocada, sem conseguir sair, e outra versão dela fora, olhando a si mesma dentro da redoma, agoniada, sufocada, mas a versão dela que está fora não consegue fazer nada para ajudar. Então ela está inerte fora e ela está inerte dentro da redoma de vidro. E quando eu me dei conta disso lendo o livro, eu confesso que foi assim uma sensação quase que claustrofóbica para mim, porque eu me coloquei no lugar dela, sofrendo todas essas angústias, toda essa pressão. E aí, a respeito da parte ruim do livro, foi o seguinte, que quando eu terminei, eu descobri que essa é uma história quase que autobiográfica. A Sylvia Plath, ela realmente foi uma moça brilhante, ela conseguiu um estágio muito importante numa revista em Nova York também, com a mesma idade. Ela escrevia poesia, ela também sofria dessa necessidade, dessa cobrança toda. Ela entrou em depressão, entrou em crise, ela tentou suicídio, mas infelizmente na vida real a Sylvia Plath conseguiu. Ela se matou em 1963, pouco tempo depois da publicação desse romance. Aqui nesse livro, Conversando com Mrs. Dalloway, a gente tem a inspiração de alguns autores para escrever as suas obras. E fala sobre a redoma de vidro aqui. E aí diz o seguinte: semanas depois da publicação do seu romance de estreia, ela suicidou-se, colocando a cabeça num forno e ligando gás. Aos 30 anos, a escritora se entregava finalmente à depressão que vinha combatendo desde a infância. E aí, só depois que eu terminei, que eu descobri todas essas semelhanças, né, e do que aconteceu com a Sylvia Plath na vida real, eu voltei a um trecho que eu tinha marcado aqui, porque quando eu li essa parte, me chamou tanto a atenção porque parecia muito real, parecia não uma obra de ficção, mas parecia que o autor realmente tinha passado por aquilo ali. E é o seguinte: minhas meias estavam no lugar, meus sapatos pretos estavam rachados, mas engraxados. Minha blusa de lã vermelha era tão exuberante quanto os meus planos. Algo de velho, algo de novo. Mas eu não estava indo me casar. Devia haver um ritual para quem nasce pela segunda vez. Remendada, recalchutada, pronta para pegar a estrada novamente. A Esther falou isso aqui no momento em que ela estava buscando a recuperação, já na clínica psiquiátrica. E aí eu pensei: ela tá toda arrebentada, toda remendada, toda cicatrizada. Mas ela vai mesmo assim. E é assim que a gente vai. Marcado, machucado, cicatrizado. Mas isso não impede que a gente levante e tente mais uma vez. Então é isso. Eu deixo aí a minha recomendação para vocês de A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Deixo também uma dica. Se você não tá num bom momento, melhor esperar. Porque é um assunto delicado. O suicídio é um assunto muito forte.
Eu li, fiquei bem, sei de gente que também lê, não tem problema nenhum, mas como as pessoas reagem de formas diferentes, é sempre bom deixar essa recomendação. Espera estar no seu momento melhor, que aí ler você vai poder tirar melhor proveito dessa leitura. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se leu, deixa o seu comentário aqui embaixo dizendo se gostou, o que achou do livro, tá bom? Então eu vejo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigada por me acompanharem até aqui e um beijo!